Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje desafia tudo o que a gente conhece sobre a história da humanidade. E se eu te dissesse que existem relatos de gigantes que foram transformados em pedra? Não estamos falando de lendas comuns, mas de histórias, imagens e descobertas que até hoje deixam muita gente sem explicação. Ao longo dos anos, surgiram registros curiosos em várias partes do mundo. Formações rochosas que parecem corpos humanos gigantes, com rostos, mãos e até expressões congeladas no tempo. Coincidência da natureza ou algo muito mais antigo? Em alguns desertos e montanhas, existem formações que lembram gigantes deitados, como se fossem corpos colossais petrificados. O mais estranho é que algumas dessas estruturas possuem detalhes muito específicos, como se fossem músculos, ou até roupas esculpidas. Cientistas dizem que são apenas formações geológicas moldadas pelo vento e erosão, mas muita gente acredita que isso é apenas uma explicação conveniente. Diversas culturas antigas falam sobre gigantes. Na Bíblia, por exemplo, existem relatos dos nefilins, seres enormes que teriam vivido na terra em tempos antigos. Já na mitologia grega, temos histórias de titãs, criaturas gigantescas que enfrentaram os próprios deuses. Será que todas essas histórias têm algo em comum? Algumas teorias mais ousadas dizem que esses gigantes podem ter sido transformados em pedra, como uma espécie de punição, ou talvez por um fenômeno desconhecido. Existem até comparações com histórias como a da Medusa, que transformava qualquer um em pedra com apenas um olhar. Claro, isso entra no campo das teorias e do mistério. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar. Se tudo isso é apenas coincidência, por que tantas culturas diferentes falam sobre gigantes? E por que algumas dessas formações parecem humanas demais para serem naturais? Pode ser apenas obra da natureza, ou talvez vestígios de algo que a história oficial nunca explicou. No fim, a verdade pode estar escondida bem diante dos nossos olhos, transformada em pedra, esperando para ser descoberta. Mas não são apenas corpos que chamam a atenção. Algumas teorias vão ainda mais longe, dizendo que certas montanhas e formações gigantescas poderiam, na verdade, ser árvores colossais petrificadas. Sim, árvores gigantes, muito maiores do que qualquer coisa que existe hoje. Essas teorias apontam para estruturas com formato semelhante a troncos cortados, com superfícies planas no topo e laterais que lembram cascas de árvores. Alguns acreditam que lugares como grandes formações rochosas ao redor do mundo seriam, na verdade, restos de árvores antigas, endurecidas e transformadas em pedra ao longo de milhares ou até milhões de anos. Para a ciência, isso também tem explicação. São formações vulcânicas ou processos naturais de erosão que criam esses formatos incomuns. Mas, para quem acredita nas teorias alternativas, isso seria evidência de um mundo antigo com uma vegetação gigantesca, completamente diferente do que conhecemos hoje. Diversas culturas antigas também falam sobre gigantes. Na Bíblia, por exemplo, existem relatos dos nefilins, seres enormes que teriam vivido na terra em tempos antigos. Já na mitologia grega, temos histórias de titãs, criaturas gigantescas que enfrentaram os próprios deuses. Será que todas essas histórias têm algo em comum? Para quem defende essa teoria, esses seriam restos fossilizados de troncos gigantes, transformados em pedra ao longo do tempo.
Mas a ciência tem outra explicação. De acordo com geólogos, essas estruturas são resultado de processos naturais, como atividade vulcânica, resfriamento de lava e erosão ao longo de milhões de anos, que podem criar formas surpreendentemente semelhantes a troncos. Mesmo assim, a semelhança continua intrigando muita gente, porque quando você olha com atenção, algumas dessas formações realmente parecem mais do que simples rochas. Então fica a dúvida: será que estamos apenas vendo padrões onde não existem? Ou será que estamos ignorando evidências de um mundo antigo, completamente diferente do nosso? Talvez a verdade seja muito mais complexa do que parece. Ou talvez ela esteja ali o tempo todo, esperando alguém questionar.